estúdio do Moisés Veloso para entrevistar a banda Mafalda Morfina, que está lançando o seu novo CD, Carroça Estático. Meu nome é Jaceque Santiago e vou fazer algumas perguntas para ele. Como surgiu o nome Mafalda Morfina e como se conheceram? Tá. De praxe. Ok, então. O nome Mafalda Morfina é quando a gente ia participar de um concurso no ano que a banda nasceu, em 2004. E em cima da hora eu queria colocar Mafalda, mas Mafalda já tem os direitos autorais do Quino, né? E eu acho muito na Mafalda, que ela é uma criança filósofa, que está sempre questionando o mundo. E aí eu fiquei pensando no sobrenome e tal, bolei, aí veio Morfina na cabeça, só que eu pensei, Morfina Mafalda. Aí a minha amiga que estava do lado falou, não é melhor Mafalda Morfina? Ah, é verdade. Aí a banda correu e foi se inscrever, faltava uns 5 minutos e tal. Então Mafalda Morfina seria a mistura de filosofia, representada pela Mafalda, e sonhos representados pela morfina, porque morfina deriva de Morfeu, que na mitologia grega era o deus dos sonhos. Então é isso aí, filosofia e sonhos. E aí vocês se conheceram? Quando eu comecei eu saí da escola, eu estudava no colégio aqui cearense, o 7 de setembro, e eu saí já querendo formar a banda e tal. E aí me falaram, eu entrei na faculdade de filosofia, na estadual, né, na UES, e me falaram que tinha uma baixista, mulher e tal, que eu queria que fosse mulher baixista, e saí procurando, até que me disseram que ela ia para um jogo de futebol. E aí eu fui jogar futebol e catei ela e consegui. Na verdade ela curtiu o projeto, né? E a gente fez um teste e tal, ela gostou, a gente também. E aí deu certo. E os outros meninos não estão mais nessa formação, né? Seria eu pular já para a nova fase. Os outros meninos eu encontrei em São Paulo, na fase de 2010 para cá. A gente tem uma pergunta aqui do fã-clube daqui de Fortaleza. Eles perguntaram como é para vocês ouvir a velha Tricotar Desilusões diariamente na rádio. Cara, é uma honra muito grande, assim, né? Poder, a gente tá andando pela cidade aí, tá com o rádio ligado, né? Tá antenado. E do nada a gente indo, sei lá, pra algum lugar e tal, e começa a tocar a música da banda, assim, né? Eu falo, poxa, que legal, né? A primeira vez que eu ouvi, eu achei muito bacana, assim, fiquei muito feliz. A gente ouviu pela primeira vez, eles ouviram na rádio, né, pela primeira vez, agora nessa fase que a gente está em Fortaleza, essas 2 semanas. E eu ouvi a chamada também pro show. Tipo, isso, de certa forma, não vou nem mentir, emociona, porque você lembra do início, né, de tudo, da carreira. E agora você está sendo uma espécie de referência na cidade local, a cidade está ali abraçando, então a gente curte muito. Tiago e Renato, como vocês se sentem ao entrar na banda e qual tipo de expectativa vocês têm? A gente se sente muito feliz, né? Eu conheci o trabalho delas já em São Paulo e de cara eu virei fã, assim, já trabalhar junto, né? Foi muito bacana, assim. A expectativa agora é continuar trabalhando, né? E ir lá pra frente, né? Já crescendo. Então, quando eu conheci a banda uns meses antes de ir pro show, né? E as meninas fizeram um show num lugar aberto, tudo mais em São Paulo. E eu encontrei elas depois do show, né? Fui conversar com todo o pessoal. Tal, Inclusive com o ex-batera. Isso, exatamente. Aí eu conversei com a banda, como eu faço com bastante bandas que eu vou conhecer, assim, que eu assisto show e tal. Eu quero falar com a galera porque músico é assim, né? Muitas vezes a gente tem curiosidade de falar com outros sobre algumas outras coisas, assim. E aí depois de um tempo, assim, elas vieram me falar sobre um lance de fazer um teste e tal. E que elas gostaram, viram alguns vídeos que eu tinha na internet e tal, e me chamaram para fazer o teste. E graças a Deus deu tudo certo e... Eu já tinha testado ele alguns meses antes. A gente se encontrou num barzinho e tocou junto, assim, foi quando a gente se conheceu. Verdade. Verdade. Os outros candidatos a bateristas não sabiam desse segredo. Eles tinham esse ponto positivo aí. Mas foi muito legal, a expectativa é aquela assim, trabalhar bastante e não tem erro, sabe? É continuar mantendo o foco, objetivo e persistir, sempre. Pergunta do fã-clube. De onde veio a inspiração para compor as canções A Velha Tricotar Desilusões, A Vaca de um Sapato Só e Gorila Apaixonado? Comente sobre os nomes, por favor. Meu Deus do céu, agora eu vou voltar no tempo. Deixa eu ver. Túnel A Vaca de um Sapato Só era o meu subnick do MSN. Certo, então, a vaca de... Eu vou tentar falar da forma como aconteceu, para tentar arranjar uma resposta assim, sem pensar muito. A Vaca de um Sapato Só, a Silvana, que é a nossa segunda mãe na casa minha e das minhas irmãs, que
ela cuida da gente lá em casa desde que eu era pequenininha, ela estava fazendo um cursinho de vestibular e pediram para fazer da Federal. O tema era uma narração que tivesse uma estrada, um sapato e uma vaca. Aí eu tava com violão e a música surgiu. E o mais legal é que tanto a minha irmã que desencarnou quanto a minha irmã Caliana, elas começaram a fazer o vaca, os backing vocals no refrão. Então foi bem natural assim a música. E depois a gente vai dando as interpretações a partir do público, né? Algumas acham que a vaca gosta de outra vaca, outros acham que a vaca é tipo Maria Gasolina, gosta de né? Não tá afim do boi porque o pobre do boi tá pobre. Então tem as interpretações. O Gorila Apaixonado foi para um amigo que estava morando em São Paulo, nessa época eu nem sonhava que a banda ia morar em São Paulo, e ele estava apaixonado por uma pessoa que estava longe. Então eu imaginei, para não colocar um homem, um amigo, não sei o quê, aí eu fui lá nos animais, no zoológico como sempre, e imaginei o gorila apaixonado e dei todas as expressões do que ele estava sentindo, como se ele fosse o animal gorila. E a outra é a velha Tricotar Desilusões, foi já desse novo disco, que tem muita parte do caos, da voracidade, da parte triste do mundo real. E a velha ela seria essa expressão de uma pessoa que não plantou bem na juventude e colheu o mal na velhice, servindo de alerta para todos nós, para termos cuidado com o que a gente faz hoje. De onde vai a inspiração para o novo CD? Enfim, carro e suas doideiras. Chaves. Chaves. De onde vai a inspiração para o novo CD Carrossel Estático? E quanto tempo trabalharam nele? Olha, a inspiração veio principalmente por essa estadia em São Paulo, né? Que, querendo ou não, todo mundo mudou muito e cresceu muito, porque por mais que a gente já fosse adulto e já tivesse uma certa experiência, mas chegar em São Paulo, assim, sem conhecer nada, a cidade te engole, assim. Na verdade, demora pra você. A idade adulta, assim, acho que eu senti mesmo depois de São Paulo, como se eu tivesse chegado praticamente adolescente lá, mesmo que por alguns anos eu já tivesse sido adulta, né? Porque aqui é depois de 18, né? Então, e aí a Luciana que estava numa questão mais pessoal com o que ela estava sentindo e tudo, e ela, mais do que todos nós, assim, todo mundo estava sentindo isso, né? A questão da dificuldade, que você tem tudo e as coisas não acontecem. Você pensa, poxa, a gente tem trabalho, tem dedicação, o trabalho é feito com amor, é bem feito, a gente tem um CD bom na mão, super bem feito, mas as coisas não giram, é impressionante, assim, tem tudo, tem toda a informação e as coisas não acontecem. Então ela começou a compor muito em cima desse sentimento, né? E aí o lance do carrossel acabou surgindo por causa disso. É como se você tivesse ali num carrossel milhões de coisas que pudessem girar, que pudessem acontecer todos os elementos, mas não giram. Assim, e aí foi engraçado porque o CD tá super girador, né? Assim, no final das contas. Bacana foi isso, essa surpresa, assim. A última música é Até Adeus, então era um tchau pra todo mundo. E no final não tem nada de tchau. Eu costumo dizer que esse disco ele é meio conceitual, é como se as faixas todas elas seguissem uma certa... uma linearidade, como se elas contassem uma história, que tem um começo, meio e fim. Diferente do primeiro que uma hora você tá falando da vaca, outra hora dos sonhos contrários, enfim, de um relógio, 4 das 12 horas, ele foi uma historinha toda montada num tema só. Posso pro intervalo. Qual a opinião de vocês sobre os fãs de Fortaleza e a diferença dos fãs daqui para os fãs dos demais estados? Eu acho que eu posso responder também, mas responde vocês que de repente estão conhecendo agora, né? Os fãs daqui de Fortaleza são bem mais, assim, presentes, né? Calorosos. São calorosos também. Fortaleza está crescendo ainda, né? Então aqui já sou mais acostumado com a banda, né? Então eles parecem mais. Como eu vim a primeira vez, assim, eu tô achando muito legal, assim, não só dos fãs, claro, da cidade e tudo mais, né? A receptividade é muito boa e logo, assim, de cara, quando eu já vim pra cá, eu acabei já achando algumas pessoas que gostavam da banda. Assim, eu conheci uma fã na praia, fui pra praia com o Thiago, conheci uma fã. Então, do nada, assim,
sair, já encontrar uma pessoa, poxa, conversar exatamente com a pessoa que gosta da banda. O resto da história a gente não pode contar porque é muito longo. Não, então, deixa... Entra para a biografia. Não autorizado. Não vou autorizar. Mas é isso, eu acho que os fãs de Fortaleza, eles representam nostalgia, representam um pouco até da nossa família, porque foi onde tudo começou. Mas o interessante é que sempre que a gente volta, a gente está de 2010 para cá, né? A gente fica voltando, não passou a morar, mas sempre está fazendo show e o público se renova. Assim, alguns crescem e daí tem trabalho e tal, não ficam mais presentes. Mas não é por isso que diminui, na verdade ele aumenta com novas pessoas. E isso que é legal. E na verdade, dos outros estados e de São Paulo, só um adendo, assim, é que como é recente, assim, entre aspas, não recente, é um trabalho lá em São Paulo, é difícil falar porque a gente, assim, a banda está montando, assim, né, toda a estrutura, e os fãs. Mas esse ano, em especial, tem aumentado muito e eles têm comunicação com os fãs de outros estados, tipo, tem um fã-clube que a gente tem que é o mesmo veia em João Pessoa, conhece gente de São Paulo, que conhece gente de Fortaleza, então eles estão se unindo. A gente fez um show em agosto com a... O Mesmo Veia foi fundado por uma menina que é de Brasília, né? Então, já assim, tem uma galerinha que gosta da banda também lá em Brasília, porque ela começou lá, só que atualmente ela mora em João Pessoa. A internet ajuda muito nesse migrou pra lá. ponto, para um banda independente. E em São Paulo, o último show que a gente fez, que foi com a Deia Cassali, né? Choveu. Tanto é que um outro blog de lá, que é CW7 Web, eu acho que é a Rádio CW7, que já é da banda CW7, inclusive outra banda, fez uma entrevista com a gente que vai estar aí no ar, acho que por esses dias. Então, tá tendo já uma movimentação grande e o legal é que existe essa comunicação de um estado com outro, cidade com outro. Como surgiu o convite para Bruno Gouveia participar da canção Poderosa Perfeição e como foi trabalhar com um músico de renome como ele? A gente tocou com o Bruno Gouveia, abriu, né, a Mafalda, em 2007, depois 2009, e eles curtiram o som da banda e daí a gente manteve um contato. Sempre um contato amigo, respeitoso, legal, ele dando alguns conselhos, quando a gente foi fazer a regravação do Sonhos Contrários, o videoclipe, ele deu algumas ideias e tal. E, bom, eu tinha o interesse de um dia convidá-lo a cantar comigo uma música no projeto da banda. E surgiu a oportunidade na hora da composição. Eu me baseei um pouco nas linhas vocais dele e nas linhas vocais da Elba Ramalho, que a galera ri, mas enfim, existiu isso também. Só que eu tinha que cantar com ele, né? Então eu não convidei, não fui falar nem com a Elba Ramalho. E corri atrás dele pra... Desculpa, Elba. Quem és tu, né? Ela disse pra mim. E aí mandei e tal, aí ele foi bem sincero. Lu, gosto muito do trabalho de vocês, admiro muito suas composições, porém, eu vou ser sincero, se eu ouvir e eu não sentir que tem a ver comigo, que eu possa cantar aquilo, eu vou falar pra você. Mas se eu sentir que dá certo, pode contar comigo. Aí eu mandei, fiquei naquela expectativa, 5 dias e nada, mas não vou mandar e-mail, deixei ele lá. Até que ele entrou em contato e falou, tô dentro, quando é a gravação? Aí pronto, então foi uma alegria, a gente festejou e a Carla até falou ontem em outra entrevista que do momento especial, quando ele chegou na gravação, o cuidado que ele teve em estudar as melodias vocais, as perguntas e respostas foram criadas por ele acrescentou também a música. Então, muito legal mesmo, e um beijo para o Biquíni Cavadão, que é uma banda referência para todas as bandas novas assim, que estão surgindo. E muito obrigada, Bruno, um beijo. Próxima pergunta do fã-clube. Rolaria um projeto tipo acústico, um luau, e os próximos projetos DVD, clipes? Então, o Renato estava falando sobre isso, né? Então, na verdade, assim, a gente quando tá tocando as músicas, naturalmente a gente sente algumas coisas, umas mudanças que poderiam acontecer, né? E algumas, na minha cabeça, surgiram assim, falou, poxa, essa é legal, essa poderia rolar um acústico, dar uma roupagem nova nela, né? Nas músicas. Mas enfim, é uma coisa bem interessante, porque toda banda tem um processo em que acabam fazendo um trabalho diferente, um pouquinho mais leve, mais intimista, né? Então é muito legal essa dinâmica, assim, né? Acho que quando passar esse período da divulgação do carrossel estático em si, a gente vai se planejar para isso. Inclusive, uma música do novo disco, que é em outros versos,
ela foi criada, na verdade, para ser meio acústica. Não tanto quanto Café com Leite, mas para ser mais levezinha. E em cima da hora, assim, o produtor pediu pra gente acelerar. E, bom, e aí a gente ficou naquele sentimento de que, queria também ouvir e tocar ela da forma como a gente pensava. Então, já é uma que certamente vai ganhar uma versão acústica e vai ser a primeira, provavelmente. E a gente pensa assim, no projeto, ela pode garantir para os fãs, a gente vai e o DVD também, o objetivo é depois que a gente fizer o show de lançamento, que o daqui de Fortaleza vai ser exclusivo e especial e inédito. E acho que a partir desse primeiro show é que a gente vai começar a pensar no DVD mesmo, assim, porque a gente quer fazer tudo com muita calma, com bastante estrutura e muito provavelmente vai ser aqui, né? Mas a gente ainda não decidiu isso, mas é o plano para 2014, né? Não é ainda esse ano. E acabou. Última pergunta. Essa daqui. A Mafalda Morfina tem um bom tempo de carreira e já abriu para vários grandes artistas e tocaram em grandes festivais. Do começo da banda pra cá, vocês perceberam muita mudança no cenário do rock nacional ou tem muita coisa que ainda precisa mudar? Se sim, o quê? Eu acho que melhorou tanto, meu Deus. A gente chegou em 2010, melhorou muito. Melhorou muito porque a gente chegou em 2010 em São Paulo, a gente não podia usar uma calça vermelha que chamava a gente de Restart sem a gente ter nada a ver com Restart. E aí, tipo, enfim, nada contra o Restart, mas não é legal, assim. Não sei nem o que dizer. E aí, agora eu tô começando a ver que uma Super Combo, que é uma banda de São Paulo, que é muito boa, tem o seu público, mesmo estando no independente, e dentre outras. Então, acho que está surgindo um momento do rock brasileiro de, como posso dizer, de estar subindo novos degraus. E o bacana é que, de alguma forma, a Mafalda Morfina está nessa história. Então, eu acho que está sim, que está melhorando. É a minha opinião. Não sei vocês. Querem falar? Isso... Eu acompanho bastante a Rádio Rock lá em São Paulo, né? Sim. Então, ultimamente, eu tenho ouvido bastante bandas novas, né? E até incentivo o pessoal, assim, amigos e pessoas que curtem tal música, a ouvir som novo. Porque, assim, a gente tem o Biquíni Cavadão, tem o Paralamas, o Skank, J Quest, tem infinitas bandas que serviram de alicerce para as bandas de hoje, né? E a gente precisa muito de bandas que façam isso agora para não colher os frutos no futuro, né? Então a gente tem que incentivar sempre a mudança, o som novo, né? E ouvir e incentivar as bandas, ir no show e tudo mais. A dificuldade ainda é só essa, do público ir para um festival de bandas novas ou sintonizar a rádio para ouvir só música nova, de banda local, de banda da sua cidade ou do seu país, porque a gente ainda tem, todo mundo aqui tem referências e influências de gringos, né, de estrangeiros, do rock inglês, do rock americano e tudo, mas assim, a gente sempre, eu tenho um pé muito no Brasil, a Luciana também, e os meninos também têm algumas coisas que eles gostam aqui, e assim, o rock teria tudo para ser o estilo mais influente do país, assim, é mais pela falta, às vezes, como é que eu posso dizer, de união dos próprios roqueiros, digamos assim. Eu acrescento a isso, se os produtores começarem a investir, a mostrar, por exemplo, aqui a gente chega em Fortaleza, acho que a gente está em novembro, né? E tivesse em março, talvez não tivesse tanta movimentação, porque não tá... Acabou? Não. Então, se a gente tivesse em março, talvez não estivesse... E aí? Deixa pra lá. Quem ainda não acompanha a banda, ou ainda não conhece exatamente as músicas novas, ou o CD antigo, então adicionem o nosso Facebook, né, o Facebook da banda Mafalda Morfina, que é facebook.com/Mafalda Morfina. Tem também o site, que tem lá a nossa agenda, que está sempre atualizada, tem informações, em breve a gente vai colocar lá informações sobre a loja também. O Twitter, né, tipo, que a gente até tem que se familiarizar mais com ele, que às vezes ele fica lá tadinho, abandonado, mas eu tô sempre vendo as respostas no celular, não sei porque eu não respondo, mas ele existe, a gente está sempre vendo. E o site, tu falou, né, já?
Falei. Ele vai estar ganhando uma cara nova, brevemente mesmo, com a nova formação, porque a que está lá não é a formação de agora. Então fiquem ligados e acompanhem, que vai estar bem legal. Acho que está até melhor do que o outro. O show? Então, galera, eu convido vocês para assistir a gente no domingo. O show Carrossel Estático, que vai contar com a abertura da banda Salt, cover do Raul Seixas. Para quem curte Raul, é muito bom. E, Domingo, dia 1º de dezembro, às 17 horas. Às 17 horas. Anfiteatro do Centro Cultural Dragão do E cheguem cedo, tanto para curtir a Salt, como para ver todo o início do espetáculo da Mafalda, que a gente está trabalhando com um cinegrafista muito bom, que é o Marcelo Santiago. Então não perca. E... Tá. Cliques. A mais nova parceria. A mais nova parceria aqui em Fortaleza, que são as lojas Cliques. E os nossos ingressos os ingressos pro show estão vendendo no Shopping Via Sul, Norte Shopping e Shopping Benfica, a R$20 e a R$10 a meia. E se você comprar no valor da inteira, que são R$20, você ganha um disco. Então quase um robozinho, mas porque foi muita movimentação essa semana para esse show ser especial. Então a gente aguarda vocês. Um beijo, valeu!